Olá, bom dia. Hoje é sábado, 28 de junho de 2025 e hoje eu estou fazendo a live aqui, a segunda parte do tema Viver é uma arte ou a arte de viver. E o primeiro ponto que já falei no vídeo passado foi sobre o primeiro princípio, digamos assim, do estoicismo, o primeiro enunciado, né? E o primeiro enunciado, então, foi aquele que eu vou dizer agora para vocês, que diz o seguinte: saiba distinguir entre o que você pode controlar e o que não pode. Então, esse foi o primeiro princípio, a gente já falou sobre isso. É importante, né, a gente lembrar, né, que esse é um aprendizado para viver melhor. Hoje nós vivemos um tempo assim, de muitas atribulações, de muitas coisas por aí. Você deve saber disso, que né, o mundo está em ebulição o tempo todo. Né? Infelizmente, os homens ainda não chegaram a um nível de consciência onde possa se viver de modo harmonioso, de modo tranquilo, em paz, né? Então, a questão que eu levantei na vez passada, no vídeo passado, foi de que tem muita coisa que não nos pertence, na verdade, nós não temos essa influência em muitos acontecimentos, aquilo que acontecem fora de nós. Nós só, né, existem coisas que são do nosso controle e coisas que fogem ao nosso controle, né? Se você observar, por exemplo, né, na internet, você vai ver que existe muita loucura na internet. Existem pessoas, é incrível isso, né? Parece assim estranho, mas não é. Existem pessoas que o tempo todo se ocupam de espalhar, por exemplo, fake news, né? Existem pessoas que o tempo todo depõem contra o nosso próprio país, quer dizer, contra o nosso próprio povo, né? Pessoas que estão assim, com algum desvio de caráter, de personalidade, que resolvem dedicar o tempo deles para denegrir os outros. Tá? Partem dos pensamentos mais esdrúxulos, das ilações. Sabe o que é ilações? Ilações é assim, você pega um assunto e daí você vai desdobrando esse assunto de acordo com a sua cabeça. É isso que muita gente faz. Então inventam, são inúmeras teorias da conspiração, inventam mentiras assim de modo descarado, sabe? É complicado você olhar para aquelas pessoas no vídeo e ver aquela pessoa, né, já com não sei quantos anos de idade e tal, e ali o tempo todo esparramando ódio. Ódio contra todos. Seja contra o governo, seja contra pessoas, é um trem complicado. Então, agora, aí eu pergunto para você, você pode controlar essas pessoas? Não. O que você pode é não dar audiência para elas, não dar bola para elas, né? Ignorar, porque o ideal do ser humano é ele, o ser humano, cada um, na sua individuação, como diria o Jung, na sua individuação, formar a sua opinião. Como é que você forma a sua opinião? Você vai buscar conhecimento em fontes, né, fidedignas, fontes respeitáveis, e vai racionalizar, quer dizer, pensar a respeito e chegar a uma conclusão que seja sua.
Não que seja a conclusão de alguém totalmente doente mentalmente, né? Pessoas que são cheias de ódios, de rancor, essas pessoas nunca vão contribuir para melhorar, por exemplo, o nosso país. Elas sempre vão estar sendo contra, né? Assim, sem fundamento algum, mas vão sendo contra e vão inventar coisas o tempo todo. Agora, o que que eu posso controlar? O que que você pode controlar é você mesmo. Então, para de ser influenciado, por exemplo, por pessoas negativistas. Negativistas e negacionistas, né? O país nosso não é um país, né, tem problemas? Todos os países têm problemas, se você quer saber. Se você for ver lá os Estados Unidos, que muita gente acha que é o Éden, eles têm 1000 problemas lá dentro deles. Só que eles escondem e passam uma ideia de que eles são os melhores caras do mundo, o melhor país do mundo, etc. E nós compramos isso, né? Nós compramos aí. Nós achamos que os Estados Unidos, por exemplo, apenas uma Disneylândia, tá? E não é nada disso. Quem mora lá e que não está naquele 1% dos bilionários, etc., sabe como é que é difícil a vida lá. Tanto é que só cresce lá os moradores de rua, por exemplo. Daí você diz, no Brasil cresce também, mas no Brasil cresce sim, tem moradores de rua, mas lá tem muito, e talvez muito mais do que o Brasil. Só que as pessoas compram narrativas, né, totalmente erráticas, digamos assim. Então, dito isso, você tem que entender, você é pessoa, indivíduo, que cabe a você distinguir entre aquilo que você pode controlar e aquilo que você não pode. Mas não é por causa disso que você vai, né, ficar aí sem fazer nada. Porque você tem uma das coisas, essa palavra que eu vou usar, não sei se é a melhor, mas um dos deveres ou dos propósitos do ser humano nesse planeta é o quê? É ser melhor. É ser melhor não só para si mesmo, mas ser melhor para a comunidade onde ele vive, né? Nós somos melhores quando nós conseguimos fazer o bem para os outros. Uma das coisas fundamentais do ser humano é ele aprender a fazer o bem. Porque fazer o mal é a coisa mais fácil, tá? Porque nesse mundo que nós vivemos, fazer o mal é muito fácil. Porque você vai ter justificativas enormes aí, né? Você vai ter justificativas enormes para fazer o mal, né? Se você vê por aí certos filmes, por exemplo, aonde bandidos e bandidas, né? Bandidos de todos os gêneros, as pessoas às vezes passam a romantizar a vida daquela pessoa como se o que aconteceu para elas no passado, o que aconteceu para elas na família, justifique todo o mal que ela venha fazer à humanidade. Nós vivemos passando pano para gente, né, desequilibrada, para gente, né, que optou pela vida do banditismo, etc. Nós vivemos passando pano para isso. Então, acontece que não é assim. Existem valores até que transcendem a essa vida humana, valores morais, éticos, né, e valores espirituais. Então, nós temos como, digamos assim, propósito, se o ser humano fosse procurar dentro de si, lá no fundo dentro de si,
chegaria ao conhecimento de que nós não estamos aqui para fazer o mal para os outros. Nós não estamos aqui só para viver no egoísmo, né? Só para viver na estupidez, né? Só para viver de coisas materiais, só para viver de consumo, de ostentação, coisas assim. Nós não estamos aqui para isso. Mas para que a pessoa entenda o que realmente, para que ela está aqui, ela tem que aprofundar. Se ela opta pela ignorância, se ela opta por não querer nem saber, aí ela arca com as consequências disso. Agora, você não pode embarcar nessa, justificar todas as maldades do mundo e todos os maus elementos do mundo. Senão nós somos todos perdidos. Então, a questão é assim, a gente saber distinguir entre o que você pode controlar e o que não pode é fundamental. E é simples. Porque tem gente que diz, mas isso é muito difícil. Olha, a partir do momento que você diz isto é muito difícil, ou isso é muito difícil, você programa-se para sucumbir à dificuldade. Entende? Então, é uma questão de linguística, né? É uma questão de linguística. Você, quando fala coisas assim, eu não consigo, eu sou azarado, etc., você programa o seu cérebro a agir como se você fosse aquilo que você está dizendo que é. Isso é que é preciso entender. E é simples de entender isso. A dificuldade está em você. Você é que não se aprimora a sua inteligência, a sua racionalidade para compreender as coisas do mundo e ver aquilo que compete você a fazer. É muito fácil entregar os pontos, dizer, eu não consigo, isso é muito difícil, a sociedade é injusta, e não sei o que, culpar o governo, etc. É muito fácil fazer isso. Se a coisa mais fácil que tem é você não assumir responsabilidade pelaquilo que te pertence. Isso é a coisa mais fácil de fazer. Mas não é a coisa que vai transformar-se em bem-estar, em equilíbrio e até em felicidade. Então, esse é o primeiro ponto, né? Que eu já falei, mas repeti um pouco hoje. Agora, a questão é que, veja bem, então, se você tem que identificar que existem coisas que você não pode controlar e coisas que você pode controlar. Veja bem, coisas... Quando eu falo coisas que você não pode controlar, aí também está as pessoas. Porque você não pode controlar todo mundo. Tem gente que passa uma vida toda querendo controlar os outros e morre infeliz. Porque você não controla todo mundo, você não controla ninguém. Às vezes você não controla nem você mesmo. Então, como é que você vai controlar os outros? A pior, o maior gasto, um tempo muito inútil, digamos assim, que é gasto perdido, tempo perdido, é com essa inutilidade, né? De querer o quê? Controlar os outros, por exemplo. Isso aí é um gasto de tempo inútil. Assim como querer controlar as coisas fora de você. Certo? É gasto de tempo, perca de tempo. É um tempo gasto inutilmente, então é um tempo perdido. Então aí vem o segundo ponto. No primeiro vídeo eu já cito lá as fontes da onde que eu estou me amparando para falar sobre isso. Estou me amparando, né? Quer dizer, eu tenho meu raciocínio aqui.
Aqui não é nenhuma inteligência artificial que está fazendo isso, sou eu, ok? É uma inteligência humana. O segundo ponto, que é o de hoje, né, que eu já falei alguma coisa, então, o segundo ponto ele vem no sentido que ocupe-se apenas do que você pode controlar. Já pensou se você se ocupasse apenas daquilo que você pode controlar? A sua vida seria melhor, né? Por exemplo, você vive aí se intoxicando de notícia ruim na televisão. Ah, mas esse é o mundo, não sei o que, papapá. Mas você não precisa se intoxicar de notícias ruins da televisão, tá? Porque você tem o controle ali para ligar, desligar, trocar de canal, outra opção, etc. Ah, mas só tem porcaria, então desliga a televisão. Vai ler um livro, vai passear, vai ficar, se você tem filhos, vai ficar com seus filhos, vai fazer outras coisas. Não? Ninguém disse que você é obrigado a assistir televisão todo dia. Isso é um controle seu. Você pode fazer outra coisa. Então é isso que eu estou dizendo. Ocupe-se apenas daquilo que você pode controlar. É. Eu posso controlar, por exemplo, né, os meus pensamentos. Eu não preciso ficar viajando naqueles pensamentos que nem às vezes nem me pertencem, vêm de outras fontes e, né? Então, quer dizer, então você pode controlar. Você pode controlar seus pensamentos. Você pode se livrar deles, pensamentos ruins. Por que eu tenho que passar o tempo todo só pensando coisa ruim? Quem disse que eu sou obrigado a passar o tempo todo pensando coisas ruins? Quem disse que eu sou obrigado a ficar pensando coisas que os outros disseram, que os outros falaram, que os outros fizeram? Quem disse que eu tenho que viver com isso? Tem gente que às vezes encontra você e diz assim: você viu o que o fulano fez? Você viu o que o governo fez? Você viu o que o Lula fez? Você viu o que eu não sei quem fez? Eu não vi nada. Eu não me ocupo dessas coisas. Mas as pessoas vivem por aí e acham que você tem obrigação de ocupar a sua mente com coisas que os outros jogam para você, né? Hoje em dia é isso. As pessoas querem que você tome partido, ou você é da esquerda ou você é da direita. Ah, mas você é de direita, ah, mas você é de esquerda. Eu não sou de nada nesse sentido. Eu não me limito a rótulos. As pessoas gostam de rótulos. Ah, ele é de direita, ele é de esquerda, ele é evangélico, ele é católico. Para que esses rótulos? Para que serve? Isso me representa, será? Dizer que eu sou de direita, eu sou de esquerda, o que eu vou mudar no mundo? Tá? Eu procuro ter bom senso na análise de tudo. Essa é a questão. Ter o senso crítico e ter bom senso. Agora, eu não preciso aderir a esses rótulos. Coisa que eu já fiz, já aderi a rótulos desse tipo, né? Só que chegou num ponto que eu vi que esses rótulos não me representavam. Seja o rótulo A, o B ou C. Então, eu sou uma pessoa com autonomia. Aí entra uma questão, né? Uma pessoa com autonomia para pensar, para decidir, para opinar e até para não opinar. Então, você tem que ser uma pessoa que tem autonomia. Você não precisa se ocupar das coisas que os outros dizem que você precisa se ocupar. Certo? Porque os outros são os outros. Tem gente que se ocupa hoje das coisas mais estúpidas que existem. Né? Agora, você precisa fazer parte disso?
Essa é a questão. Você precisa fazer parte disso? Ou você pode ser uma pessoa com autonomia? Consciência e autonomia seria, né, a proposta. Então veja bem sobre isso, né? Ocupe-se apenas do que você pode controlar. Eu vou falar aqui o que diz a pessoa, a autora desse livro que eu falei, A Arte de Viver, né? Mantenha sua atenção inteiramente concentrada no que de fato lhe compete e tenha bem em mente que aquilo que pertence aos outros é problema deles e não seu. Se agir assim, estará imune a coações e ninguém poderá reprimir. Será verdadeiramente livre e eficiente em suas ações, pois seus esforços estarão canalizados para boas atividades e não totalmente desperdiçados em críticas ou confrontos com outras pessoas. Veja bem, esse críticas e confronto com outras pessoas é que muita gente vive fazendo por aí. Criticando os outros, confrontando os outros e perdendo tempo. Porque você não vai resolver nada, né? Certo? Não vai resolver nada. Você não vai mudar a cabeça de alguém que é, né, estupidamente burra, né? Você não vai mudar a cabeça. Tem gente que faz opção. Tem gente que faz opção por viver de forma maluca, por encampar ideias que são esdrúxulas, ideias que são preconceituosas, que são discriminatórias, coisas assim. Tem gente, por exemplo, que encampa ideias de racismo, né? Ideias de preconceitos contra todos os gêneros existentes aí. Tem gente que se ocupa com ideias preconceituosas em relação à religião de A, B ou C. Tem gente que se ocupa de tudo quanto é coisa assim, negativa. Mas isso é problema deles, ou delas. Não é seu. Então você não tem que entrar nessa, né? Ficar perdendo tempo com coisas que não são suas. Se a pessoa opta por viver malucamente, viver estupidamente, irracionalmente, né, iradamente, no sentido do ódio e tal, da raiva, esse é problema dela. Não adianta você não vai mudar a vida dela. Você muda a sua. Então, a gente precisa entender isso. E isso é uma questão, você veja bem, isso nós estamos falando do estoicismo, né? Essa filosofia de vida e tal, mas isso tem a ver com sanidade também. Se você ficar ancorado nas questões alheias, você não vive a sua vida. Essa é a questão, né? Você não vive a sua vida se você vive ancorado nas questões alheias. Outro dia eu disse para uma pessoa, você pode ter compaixão pela outra pessoa, tal, procurar até ajudar, tudo bem. Isso é bom, até. Mas você não pode absorver a dor do outro. Porque aí já beira outra, vai gerar desequilíbrio. Eu tenho compaixão pelas outras pessoas e tal, aquelas que sofrem e tal, estão doentes. Tenho compaixão, lógico, não sou nem um babaquara aí. Mas eu não posso absorver a dor do outro, passar a viver a dor, querer viver, porque na verdade você não vive. Mas você passa a querer viver a dor do outro. Ah, mas ele sofre tanto. Ah, mas ela sofre tanto, tá? O que você pode fazer? Se você pode fazer alguma coisa, faça. Mas não absorva o sofrimento alheio, porque isso não vai te fazer bem.
Isso é uma forma de você viver. Tá? Você não deixa de ser humano por você não absorver a dor do outro, porque imaginou se todos nós absorvêssemos as dores alheias, o mundo estaria pior do que está. Entendeu? É isso que nós estamos falando. Veja bem, se você tem o conhecimento, né, daquilo que não te pertence, tendo conhecimento e dando-lhe atenção ao fato de que ele compete, quer dizer, dando atenção àquilo que te compete, você não será obrigado a realizar qualquer coisa contra a sua vontade. Os outros não poderão feri-lo, você não fará inimigos ou será prejudicado. Veja bem, você não precisa entrar, né? Você não é obrigado a entrar naquilo que é dos outros, né? A gente precisa entender isso. Às vezes, se eu quero ajudar alguém, eu ajudo. Mas eu não preciso entrar na vida do outro, entrar na vida da pessoa, querer mudar tudo na vida da pessoa. Você não vai fazer isso. Veja bem, se o seu objetivo é viver de acordo com estes princípios, lembre-se de que não será fácil. Essa questão da facilidade é muito relativa, porque quando você toma uma decisão consciente, as coisas ficam mais claras e você vive, é mais tranquilo. As mudanças que você quer operar no seu modo de viver. Sempre que você muda, ou se propõe a mudar, você abre mão, tem que abrir mão de algumas coisas e adiar momentaneamente outras. Não tem como. Então, assim, se você se propõe, por exemplo, né, a viver sóbrio, tá? Sobriamente, aí você vai ter que abrir mão, né, de algumas coisas. Você vai ter que abrir mão da bebida exagerada, né? Essas coisas, dos vícios, digamos, de forma geral. Né? Você vai ter que se acomodar dentro de si mesmo, né, para cultivar as mudanças que você propõe. É possível até que você tenha que se privar de algumas coisas e que sejam necessárias para ser o seu novo modo de viver. O problema é que as pessoas, isso eu já detectei faz muito tempo, no meu trabalho como psicoterapeuta, por exemplo, e como palestrante motivacional, etc., que muitas pessoas, veja bem como é que são as coisas, né? Muitas pessoas querem mudar. Veja bem, é meio estranho isso, né? Querem mudar, mas querem continuar as mesmas. Isso é meio... é neurótico isso, tá, gente? É super neurótico. Quer dizer, as pessoas querem mudar, mas querem continuar fazendo as mesmas coisas. Como é que você vai mudar se você continuar fazendo as mesmas coisas? Os resultados serão sempre os mesmos. Tá? Então, é uma questão até de inteligência, né? Até de inteligência. Isso. Você quer mudar? Saiba que para mudar você vai ter que mudar. Simples, né? Você vai ter que mudar. Se você quer mudar, você vai ter que mudar. Você vai ter que se abster de algumas coisas. Você vai, às vezes, eu estou falando mudar para melhor, tá? Né? Quer dizer, quando você se propõe a mudar, muita coisa tem que mudar. Tá?
Às vezes você tem que abdicar de algumas companhias, por exemplo. Eu experimentei isso na minha vida, certo? Quando me propus a mudar. Eu percebi que eu tinha companhias que eu tinha que saltar fora, como diz o outro, né? Entendeu? Porque não dava para ficar. Naquelas companhias eu nunca ia mudar. Infelizmente, tá, gente? Isso eu falo assim com algum pesar. Eu tive, né, lá na minha juventude, um período que eu foi assim, o primeiro período, eu falei para vocês já que eu vivi até quase 18 anos em abrigos de menores. Desde os 8 anos a quase 18 anos eu vivi em abrigos de menores, certo? Por circunstâncias aí de abandono e, né, violências domésticas, coisas assim que eu vim experimentar no período aí da minha infância, né? Então, eu acabei indo parar nesses abrigos de menores. Eu tive 3 abrigos de menores nesse período aí de praticamente 10 anos. De 8 a quase 18. De quase 18, porque era 17 para alguma coisa e tal. Então, quando eu saí do último abrigo que eu estive, eu fui morar com a minha mãe biológica. E então lá na cidade onde eu fui morar, que chama-se Ponta Grossa, lá no Paraná, eu fiz alguns amigos, colegas, tudo junto e misturado. Então, mas eu estive lá de passagem, alguns tempos, assim, tipo 6 meses, 7 meses. A última vez eu fiquei um pouco mais, né? No período do exército, né? Eu fiquei 1 ano e pouco. Então, criei uma turma de amigos, certo? E, passado isso, veja bem, eu fiz amigos lá e tal. Até que chegou um momento que eu tive que romper com tudo isso. Com tudo. Mãe biológica, etc. E também com esses amigos. Apesar de, em termos assim de alma, coração, eles continuei tendo-os como amigos. Mas eu não podia mais viver lá naquela cidade, naquele ambiente que eu vivia, etc. Se eu não tivesse feito essa mudança, eu teria sucumbido a coisas muito ruins, né? E veio depois a se mostrar. Mas então, quer dizer, assim, a gente tem que abrir mão. Quando você se propõe a mudar, você tem que abrir mão de coisas. E às vezes coisas que aparentemente até são boas, né? Amizade é coisa boa. Só que existem amizades que aquele núcleo ali ele não leva você para frente. Entende? Não leva você para frente. Então você tem que romper com isso. Estou contando por alto, assim, né? Tal, mas é isso. Então, a gente precisa entender. Às vezes tem amizades que você. Tem amizades que a gente diz que você, às vezes, tem que abrir mão, porque não combina com a sua mudança. E às vezes até família. Você tem que romper alguns laços porque não combina com a sua mudança. Porque senão você fica ali enfronhado naquilo e não vai para frente. Essa é a questão. Não se trata aqui de culpar pessoas, certo? Trata-se de escolhas que você tem que fazer. Uma vez eu tive um cliente que um irmão dele deu um golpe nele. Golpe na herança, coisa de herança. Tá? Daí ele falava assim, mas é meu irmão. Se ele realmente
te considerasse como irmão, ele não teria dado golpe em você. Então você tem que, já que você, né, você tem que se afastar disso para construir a sua vida para frente, olhar para frente. E foi o que ele fez para poder ter algum equilíbrio e continuar vivendo e fazendo suas coisas, né? Então, muitas vezes você tem que romper, né? Eu falava, quando eu trabalhava com pessoas dependentes, né, adictos, eu falava para eles, se vocês não romperem com esses laços de amizades, amizades às vezes entre aspas, você não vai sair disso, você não vai mudar isso, você não vai ficar sóbrio, você não vai tocar a sua vida. E é assim que acontece, infelizmente. E eu sei por mim mesmo. Muitas vezes eu tive que sair fora de situações de amizade, de coleguismo e tal, para poder trilhar o meu caminho, senão não teria trilhado. Porque às vezes essas forças te seguram, né? Coisas assim, ok? Então, é importante nesse processo, vou falar a terceira parte, o terceiro ponto disso, né? É que diz o seguinte: reconheça as aparências pelo que realmente são. Veja bem, isso lá, né? Isso faz parte do estoicismo, tá vendo? Estoicismo, mas eu sou estoico, né? Não é só assim. Quer dizer, você tem que trabalhar isso dentro de você. Veja bem, reconhecer as aparências pelo que realmente são. Quer dizer, não se deixar levar por aparências, porque muitas vezes as pessoas vão pelas aparências. Ah, até acho que eu já fiz um vídeo, deve estar no YouTube lá, que chama-se As Aparências Enganam. É? Tem uma música que é cantada pela Elis Regina, que tem um verso, né, que diz o seguinte: as aparências enganam aos que odeiam e aos que amam. É? Então é isso. A gente não pode viver pelas aparências. A gente precisa buscar aquilo que é o conteúdo de algo ou das pessoas também. Porque tem muita gente que se fantasia de determinados tipos, né? Mas que não são nada, não tem nada a ver. Então, tem muitas coisas que são enganadoras nas aparências. E a gente precisa ter esse discernimento. Isso chama-se discernimento. Você discernir o que é o aparente e o que é o real. Ok? Vou ficar por aqui hoje. Que na próxima live sobre esse assunto, eu dou continuidade e recomeço aqui pelas aparências, que eu teria mais coisas a falar. Ok, gente? Então, ó, paz e luz para você e cuide-se bem por aí e preste atenção na sua vida. Deixe a vida dos outros, deixe aquilo que é externo para fora e acolha-se dentro de você. Outro dia alguém falava para mim, a gente precisa, né, desenvolver, acho que lá no Centro Espírita, onde eu faço palestra, o pessoal estava lá falando sobre questão de acolhimento, né? E às vezes, então eu fiquei pensando sobre aquilo, até acho que uma hora de eu falar mais sobre isso, né? Aí a gente observa pessoas, né? Então não basta só o discurso, tá? Tem que ser a prática, né? E uma das coisas que às vezes as pessoas não pensam, esse eu sei que não pensam, é que a primeira pessoa
A te acolher tem que ser você. Você precisa acolher-se, sabe? Acolher-se. A compreender melhor você mesmo. A valorizar as suas qualidades, as suas potencialidades. Isso é necessário, ok? Então, fica assim. Até a próxima e cuide-se bem por aí.